Olá, boa tarde para você. Estamos começando por aqui mais um programa ZS Cidade, aqui no nosso canal, destacando sempre as informações para você. E começando mais uma semana, mais um mês também, hoje 1º de julho. Aí nós estamos aqui então para destacar sempre as informações para você que acompanha aqui a nossa programação. Nesse começo de semana e o mês de julho, que também é muito importante, temos políticos, né? Até porque nós temos aí definições importantes com relação a candidaturas, mês que marca aí as convenções, início das convenções de partidos que vão ser confirmados lá em agosto, né? Para termos os candidatos, né? A prefeito, vereadores, enfim, nas eleições municipais. Bom, estou recebendo o direcionamento do vereador Josias Pinheiro, do PDT, aqui de Juiz, está conosco. Vamos falar um pouco aí sobre as atividades do partido, as atividades também do vereador Josias no Legislativo Municipal. Prazer receber por aqui, seja bem-vindo, vereador Josias, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos os nossos telespectadores, né, por esse canal que eu dizia já para você mais cedo, né, que tem uma boa aceitação na nossa comunidade, e que bom que seja assim, que é mais um canal de comunicação para que a gente possa estar entrando em contato com a nossa sociedade e com a nossa comunidade, seja da cidade, do interior aí, para que a gente possa estar apresentando aí as nossas ideias, nossas propostas, nosso jeito de fazer as coisas por Ijuí. Muito bem. Bom, José, como eu falava, um período de definições de candidaturas, né? Mas o PDT, aliás, que no final de semana, mais precisamente no sábado, confirmou o seu pré-candidato. Havia no início muitos nomes, no final, a gente sempre conversava na rádio, se dizia, bom, nós temos vários nomes, né? No final, 2 ficaram, que é o Aldair Cossetinho, bombeiro, e também o Delmar Levis, que é a confirmação então do Aldair Cossetinho como pré-candidato do partido aí para as eleições municipais. Você que foi presidente do PDT, você que também militante há muito tempo, como é que está para considerar esse momento e essas definições que estão ocorrendo aí a partir de agora? Exatamente, uma pré-convenção para se definir um pré-candidato, né? Parece estranho, mas é dentro do processo democrático, e o PDT tem sempre trabalhado dessa forma ao longo da sua história, dentro da democracia, dentro de saber ouvir principalmente os seus companheiros, os seus filiados, e assim foi o que aconteceu no sábado. Nós tivemos sim, vamos dizer, há um ano atrás, nós tínhamos 5, 6 nomes que poderiam ser tranquilamente candidatos a prefeito no nosso município pelo PDT, e o processo vai se afunilando, vai se aproximando e vai sobrando alguns interessantes. Nós tivemos 2 nomes, como tu falaste, né, o nome do professor Levinsky, do polaco, que no sábado mesmo, conversando com o Aldair Cossetinho, com o bombeiro, como é mais conhecido, os 2 conversando entenderam que era a hora do Dr. Levinsky recuar um pouco, e ele é muito aberto, muito democrático nesse sentido, sempre disse que para o bem do partido ele sempre saberia o momento de avançar e o momento de recuar, e temos um bom nome sim, talvez não tenha a grife, né, de outros candidatos a prefeitos que o PDT já apresentou à comunidade de Ijuí, mas é um cidadão ijuense, uma pessoa que trabalha muito pela comunidade, pelos bairros principalmente, no interior também, na administração do prefeito Valdir, esteve trabalhando junto à Secretaria de Agropecuária, e tem uma liderança muito grande, já foi vereador do nosso município, já foi suplente de vereador por 2 vezes, então assim, estamos satisfeitos, estamos muito bem representados nesse processo que se inicia agora, e claro, precisa-se da convenção, que tem o período ali de 20 de julho a 5 de agosto, e como não era de ser diferente, e lá na frente, sim, na convenção, vamos ver exatamente qual será o rumo desta candidatura do nosso companheiro Cossetinho. Pois é, bom, essas definições, claro que não foi deliberado ainda na pré-convenção de sábado, mas de que forma pode ser considerado esse momento já em termos de tratativas com candidatura a vice, com possíveis coligações, né? Que maneira que o PDT trabalha nesse momento com relação a isso também? Bem, o PDT sempre foi um partido, e a história mostra isso, né? Muitos, ou quase todos os partidos de Ijuí, todas as entidades partidárias, elas já de alguma forma já fizeram parte dos governos do PDT. Praticamente todos
os partidos do município de Ijuí. E nós estamos novamente abertos, já antes desse processo da pré-convenção, já havíamos conversado com praticamente todos os partidos, principalmente, e aí quando eu digo nós, em especial a executiva do partido, não faço parte dela, mas a gente sempre acompanha o trabalho do presidente Antenor, tem conversado, tem buscado esses partidos para conversar, e agora sim, com algo definido, algo encaminhado aí, e com certeza vamos estar procurando os partidos novamente agora nesse período aí desses próximos 20, 25 dias, para que a gente possa, se necessário, ter a companhia de outras agremiações partidárias, para que a gente possa fortalecer essa candidatura ou alguma coisa semelhante nesse sentido. Sim. Bom, essas dificuldades, o seu entendimento, vereador Josias, o que aconteceram, digamos, dificuldades em termos de definições, né? Até Sim. porque em outros tempos o PDT já tinha um candidato definido e era sempre, digamos, o favorito desde o início. Hoje esses vários nomes, e aí se demorou para definir esse nome. O que, no seu entendimento, aconteceu com relação a tudo isso? Olha, dá para fazer uma análise que vai uma tarde toda, né? Com certeza, porque... Muitos caminhos, né? É um processo que não é de 1 ano, 2 anos para trás que se tomou. Nós tivemos muitas dificuldades nos últimos anos, com certeza. Depois de 20 anos seguidos, nós perdemos uma eleição num processo democrático, tranquilo, sem problemas, mas... Sim. Perdemos a comunidade com todo o seu direito, e é por isso que tem a eleição, por isso que vivemos num processo democrático no país. Depois de 20 anos o PDT ficou fora, e essa reconstrução, esse costume de não estar no governo, no poder, isso com certeza trouxe problemas para nós. Tivemos problemas também na questão, logo em seguida tivemos uma perda muito grande do nosso presidente, do Paulo Stum, no período da Covid, ali no período da pandemia. Sim. E de outras lideranças do partido também, então isso também foi pesando. E o processo de reconstrução, de se manter ativo, quando tu não está no poder, quando tu não está no governo, ele é um processo diferente. E isso sim, o PDT teve também essas dificuldades. Mas mesmo assim, mantivemos sim o partido bem ativo, participativo. Tínhamos uma bancada de 6 vereadores no início. Durante o processo agora, na janela, nós perdemos alguns, ganhamos outros, que como eu sempre digo, do processo político partidário. Mas sabemos sim que as dificuldades foram aumentando sim. Muitas vezes pelas articulações e o estilo e a maneira de se fazer política da atual gestão, do atual partido que está no governo, também isso pesou bastante também. São jeitos diferentes, e aí eu não estou dizendo se esse está certo ou está errado. Sim. A verdade é que tem maneiras diferentes de se buscar apoios políticos para compor o seu governo. Cada um faz sua articulação. Exatamente, né? E isso causou sim. Quem está à frente do governo sempre tem uma facilidade maior para conseguir mais amigos, né? E quem está fora do governo tem uma dificuldade maior. Então são várias questões, algumas discussões internas também, nós podemos dizer isso também, bem claramente, sem problema, porque somos transparentes. Sim. Né? Tivemos dificuldades internas, não digo de relacionamento, mas de posições políticas, né? E muitos esperavam aí pela presença do deputado Gerson Burma, que viesse para Ijuí, concorrer nesse ano. Outros acreditavam que o ex-prefeito Balim pudesse ser o candidato, outros acreditavam que o ex-prefeito Valdir poderia ser novamente candidato, e quando se olhou para o lado, nenhum dos três Sim. se apresentou, né? E daí o partido ficou meio esperando algo diferente, e esse algo diferente aconteceu. Nós temos sim gente nova querendo desafios novos, e acreditamos sim ser bem possível sim a candidatura do nosso companheiro Cossetinho, eu digo do Cossetinho do PDT, né, para ficar diferenciado, né? Mas entendemos sim que é um processo que nós precisamos mostrar para a sociedade que aquilo que se prometeu lá em 2020, na última campanha eleitoral, não é o que aconteceu nesses últimos quase 4 anos. É uma administração diferente daquilo que se prometeu. É uma administração que na mídia é uma coisa e na prática é outra. Esse será o tom da campanha, no seu entendimento? Com certeza, com certeza. Será um comparativo, será um demonstrativo aí do que foi dito que seria diferente. Por isso, o slogan da atual administração, né, do Ijuí Pode Mais, que seria diferente, seria que Ijuí poderia muito mais, e que
A gente vê na prática que algumas coisas avançaram, sim, porque não podemos também ser céticos e dizer que nada funciona, que nada anda, que nada vai para frente. Sim, temos coisas positivas, temos asfalto, muitos asfaltos na cidade. Nós, vereadores, liberamos um orçamento de 35 milhões, um empréstimo, que será pago pelos próximos prefeitos, principalmente, né, pelas próximas 2 legislaturas, inclusive, e que, graças a esses valores e aos valores numa boa administração do PDT, que ficou em caixa e com viabilidade de conseguir financiamento, se conseguiu avançar. Mas asfalto, como a gente sempre diz, asfalto é feito em Ijuí, em qualquer lugar, há muito tempo. Em Ijuí, desde o tempo do seu Orlando Burma, do Emílio Peronde, é feito asfalto, né? Então, nos 20 anos, últimos 20 anos do PDT, foi feito muito também, muito pavimentação asfáltica. Mas sempre tem coisas para fazer. E que bom que está sendo feito asfalto novo. Isso é importante para a comunidade, porque é uma acessibilidade. Quando tu sai da tua casa, tu vai para o teu trabalho, vai para a escola levar o filho, tu tem que ter um trajeto adequado. Porém, está se esquecendo de se dar uma manutenção de vida para aquelas ruas que já estavam pavimentadas, que já estavam prontas. Choveu muito agora no mês de maio, infelizmente, né? Foi muita água, foi muita chuva, mas agora já é hora de arrumar a casa, já é hora de ajeitar. E o que a gente vê aí na região sul da cidade, muitas ruas necessitando de um olhar diferente. Isso na infraestrutura, sem falar na Boca de Lobo, sem falar em algumas estradas do interior, né? A administração trabalhista, por exemplo, nós iniciamos esse processo de asfalto, pavimentação asfáltica no interior. Aí está Santo Antônio, aí está o Mauá, aí está a Floresta, né? Então, assim, tem vários setores, né? E que bom que agora se deu continuidade, seguindo o exemplo do PDT, lá no Rincão dos Góis também. Então, nós temos várias questões, mas precisamos avançar na infraestrutura, precisamos avançar. Assim como na saúde, nós podemos fazer também várias relações, né? Algumas coisas funcionam muito bem, a estrutura da rede pública municipal de saúde é muito boa, mas nós precisamos avançar. O que se percebe é que teve em alguns setores algumas dificuldades maiores, né? Na questão de uma simples renovação de receita, né? Antes era automático, agora tem que entrar numa fila, às vezes até 90 dias para renovar uma receita. Tomara que seja revisto isso quanto antes, porque é a população que sente. Sempre existiu, e a gente ouviu muito essa fala nos últimos dias, né? Mas antigamente não faziam. O antigamente não existe. O antigamente é o seguinte: se ganhou a eleição para se fazer diferente, então se faça diferente. Falta de medicamento. Existia, sempre teve essa dificuldade, porque às vezes é a distribuidora que acaba não entregando, é a fábrica que não produziu, é a logística que atrapalha, mas o importante é que se tome esse cuidado. Não pode ter a quantidade de medicamentos, em alguns momentos, nos últimos meses, faltando no município. Medicamentos necessários. Nós temos questões que avançou, iniciou ainda não exatamente no período que fui secretário da Saúde, mas anteriormente ainda, a busca de trazer a questão da oftalmologia para Ijuí. Desde 2014 se batalha para isso. Felizmente se conseguiu. Olha o tempo que se demorou, e não é essa gestão, é o processo difícil de se conseguir do Estado. Assim como nós temos o problema da traumatologia, que está em Cruz Alta e que não se resolve, né? E nós não conseguimos fazer com que se venha para Ijuí. Então, assim, tem coisas que estão travadas e que não andou para frente. Então, o Pode Mais não funcionou. Então entendemos que Ijuí sim merece muito mais do que está aí, e sabemos que a comunidade precisa ter um canal aberto com a administração, precisa ter as portas abertas, as lideranças dos bairros do interior precisam ter uma facilidade para conversar com a gestão, e muitas vezes só quem consegue é quem é amigo da gestão. Então isso cria-se uma dificuldade, e o PDT faz diferente. Nós cuidamos do ser humano, nós cuidamos das pessoas, nós sabemos o que as pessoas querem, e isso na hora certa, com certeza a comunidade vai saber diferenciar ali na frente no processo, no período eleitoral. Certo. Muito bem, bom, como você disse, né, com essa definição do pré-candidato, a partir de agora se trabalham com relação às possíveis coligações. Dentro desse sistema, o PDT, né, como você comentou, hoje são poucos já os partidos que não fazem parte, não estão aliados à administração municipal, né, que são oposição, digamos assim, ao atual governo. De que maneira que essa aproximação pode ocorrer com o PT, que está hoje também com seu pré-candidato, que é o vereador Beto Noronha, também confirmando no final de semana, o vereador Beto como pré-candidato aí do
do Partido dos Trabalhadores. Seu entendimento, é possível esta aliança ainda PT, PDT, indo o PDT de vice, até porque em outra oportunidade o PT já foi o vice, vereador Josias? Entendemos que foram 8 anos que o Partido dos Trabalhadores esteve como vice, ainda no governo do Balim, do prefeito Balim, e foi uma boa parceria. Conseguimos aí questões muito positivas para o município de Juí. Aí citamos a questão habitacional, citamos a questão do Parque da Pedreira, né? Então tivemos avanços sim com a participação do PT junto ao PDT na administração municipal. Talvez seja o momento do PDT ser vice, isso vamos esperar e aguardar a executiva, principalmente, que tem essa carta branca do nosso diretório, dos filiados, para fazer toda essa conversação. Assim como podemos também entender que, sendo o PDT o maior partido do município de Juí, em número de filiados, em história, e com toda a sua relação com a comunidade, podemos sim novamente ser candidato a prefeito, e gostaria muito de ter o PT como candidato a vice. Então, assim, mas é uma articulação ainda que temos aí em torno de um mês praticamente, né, inteiro, né, o mês de julho, né, para que possam as duas direções partidárias sentar e entender o que é melhor para Ijuí. Poderá, no final de todo esse período, desse processo, cada uma das entidades partidárias, o PDT para um lado, o PT para o outro, é do processo também, se não houver um acordo. Mas não vejo problema nenhum de estar nesse momento, nesse próximo período eleitoral, junto com o Partido dos Trabalhadores. Sabemos que temos algumas observações que a própria comunidade nos faz, se coliga com esse partido ou com aquele, alguns gostam, outros não gostam, mas é do processo democrático isso, e é da questão. Internamente no PDT tem muitas resistências quanto a isso, até porque tem colocações, alguns dizem, bom, eu sou contra a coligação do PT, como é que dá para sentir isso? O PDT sente que pode perder eleitores, perder aliados saindo dessa composição? Acredito que não vamos perder eleitores, filiados, isso não acredito, porque somos de um processo democrático, como eu disse, né? Mas com certeza existe resistência, sim, assim como teria resistência se nós estivéssemos procurando um alinhamento junto com partidos mais de direita. Teríamos alguns grupos dentro do PDT que também não aceitam, né? E assim é normal, né? Então, mas esperamos sim que a nossa executiva, pela pessoa do Antenor, que é o nosso presidente, possa sim conduzir de uma maneira para que se tenha o menos ruído possível e que a gente possa estar pensando em fazer com que o PDT volte a administrar no município de Juí, que é isso que nós queremos e é esse o objetivo principal. E acreditamos seriamente nesse sentido. Certo. Bom, vereador Josias, falando em termos de legislativo municipal, né? Como é que está para considerar esse momento também em termos de ações no legislativo, até porque período bastante conturbado, digamos, né, nesses últimos tempos aí, com diversas CPIs, CPPs, enfim, de que maneira que tudo chegou a esse ponto? Como é que você vê essa situação aí? Olha, muitas vezes, e aí é um problema, e não é essa legislatura de vereadores, nas outras também teve, em outros municípios também tem, muitas vezes se deixa de discutir problemas sérios e necessários dentro da comunidade para apresentar questões que estão sendo discutidas lá em Brasília e que nem mesmo a nossa voz vai chegar até lá. Então, assim, há muitos assuntos, moções, requerimentos, que muitas vezes é jogar para a torcida. E nós temos vários casos assim, isso eu lamento sim, tá, que a gente acabe fazendo esse tipo de procedimento, porque nós temos muitas situações no município de Juí, tanto na cidade como no interior, que deveriam ser sim melhor debatidos na Câmara de Vereadores. Eu acho que a Câmara de Vereadores é uma área, um local apropriado, né, é a arena certa para se debater todas as questões que envolvam o município de Juí. Tivemos algumas CPIs sim, eu mesmo fiz parte de algumas delas. Entendemos sim que algumas CPIs são necessárias. A própria CPI que tratou da questão da UPA, né? Entendia desde o início que nós precisaríamos sim fazer uma CPI que trata da saúde como um modo geral, mas naquele momento era necessário da UPA, né? Entendo sim que ela foi positiva porque chamou a atenção dos gestores para olhar para dentro dos setores internos da própria secretaria. Problema sempre tem, é uma dificuldade sim, a gente sabe que tem. Nós tivemos a questão da CPI dos secretários, que também tivemos que verificar essa situação, porque quando chegam as denúncias,
independente do partido, o vereador tem a obrigação de acompanhar e de ver o que está acontecendo. Sim. Bom, se tem fato ou não tem fato, é para isso que existe a CPI. A CPI nada mais é do que apenas um processo de investigação, para poder saber se aquela denúncia que chega aos ouvidos, né, dos vereadores, se aquilo procede ou não. Mas não podemos também levar para outros lados, né? Muitas vezes, na ansiedade, no ímpeto, né, acaba se direcionando o foco de uma maneira equivocada. Mas nós temos a obrigação, nós todos os vereadores, de tentar ter essa tranquilidade e essa neutralidade na hora de fazer esses encaminhamentos. Temos outras comissões importantes que andou na casa, a Comissão de Segurança Pública, que se levantou algumas situações, se começou lá pela questão do albergue municipal, depois se passou para a questão também da segurança e do movimento do comércio, na própria Rua do Comércio, na Avenida das Nações ali, e que surtiu já algum efeito também. Então, este é o papel do vereador. Sim. Estamos com o prazo expirado e estamos vendo com a casa lá, com os servidores da Câmara de Vereadores, a questão da Comissão da Água, que também se passou o prazo, e nós sabemos aí da necessidade de discutir o que será da água em Juí. Alguns municípios assinaram o termo aditivo com a Corsan, com a antiga Corsan, agora a AGEA, né? E o município de Juí, felizmente, não assinou. Que bom que não assinou, mas precisa nos dar uma resposta. Sim. A gente fica sabendo se é verídico ou não é, que existe já uma conversação, uma negociação, uma conversação do executivo com a nova empresa que administra a Corsan, para fazer essa concessão da água, mas nós precisamos isso ter uma clareza maior. Sim. E nesse sentido nós tínhamos a Comissão da Água. Como expirou o prazo, porque é regimental, e muitas vezes a gente fica esperando respostas do Executivo ou da própria Corsan, que é muito difícil conversar com eles agora, acaba não tendo esse resultado. Então nós precisamos sim ter uma transparência maior e precisamos novamente discutir. Então as comissões, CPIs, são importantes e são necessárias sim, para poder ter esse processo investigativo, para saber o que realmente está acontecendo. CPI da Expofest, como é que você vê também? Se arrastou por muito tempo, gerou bastante polêmica, né, com relação a tudo isso. O tempo dela realmente assim, como eu falei da própria comissão, né? Quando tu vê o prazo estoura, né? Então é uma coisa natural, porque ainda mais a CPI da Expofest, que exigiu bastante dos colegas vereadores no sentido de busca de documentos, né? Sim. E muitas oitivas para poder esclarecer, para poder ter as opiniões, né? Temos que saber diferenciar o movimento étnico no município de Juí com as questões que estavam sendo apuradas, né? Nós não podemos deixar que esse movimento tão importante para o município de Juí, ontem mesmo tivemos lá na UET o Celebra Portugal, que foi muito bom, estava a casa cheia novamente. Então assim, é um movimento muito importante para Juí. Nós somos capital nacional e mundial das etnias, então temos que ter muito cuidado com o fechamento ainda desse processo. Agora sabemos que o relatório foi entregue no Ministério Público, sabemos que teve um arquivamento do processo, quer dizer, precisavam sim ter um encerramento diferente. Depois de todo esse período de investigação, nós precisaríamos ter um processo diferente. Talvez deveríamos ter sentado, conversado, conferido mais uma semana de prazo aí, de repente, para que se fechasse o relatório, se apresentasse, e depois as autoridades competentes iriam apurar os fatos, né? Porque a CPI apenas faz o processo investigativo de busca de informações. Mas causou já alguns resultados, pelo menos essa próxima Expofest, nós temos a clareza aí que terá uma transparência maior já, com mudanças no acesso ao parque, principalmente porque o parque é da comunidade de Juí, aquela estrutura feita nas ruas, iluminação, toda aquela estrutura foi com dinheiro público, então nada mais justo do que ter um valor acessível para a população poder usufruir e passear e ter alguns momentos de lazer importantes lá no parque durante a feira. Teve também CPP, né, Comissão Processante, também com relação ao vereador Busnello. De que forma o senhor também avalia esse processo? Acho que foi desnecessário todo esse processo, que ainda segue, porque é muito claro a questão política nessa CPP. Está muito claro, né? Tanto é que se viu pela própria votação. Se o Ministério Público, que é um órgão, como se diz, né, público, já que tem toda uma responsabilidade, entendeu que esses processos estão arquivados, que não tem mais um valor legal na questão, quando ele foi para a votação, mesmo tendo um parecer desfavorável,
um parecer favorável pelo arquivamento, desfavorável que se continuasse, né, da comissão e um parecer já do Ministério Público, os vereadores do governo votaram pelo prosseguimento do processo. Ou seja, estamos falando uma CPP política, puramente, e não de uma questão que infringiu uma legislação, causou um prejuízo ao poder público, causou um prejuízo para a comunidade, não se causou prejuízo nenhum para a comunidade de Juí, não se causou prejuízo nenhum para o poder público em qualquer uma das esferas, tanto é que o Ministério Público deu o seu parecer, tanto é que a comissão que foi escolhida pela Câmara de Vereadores também deu o seu parecer, e mesmo assim o processo prossegue. Então, assim, é uma questão política. A CPP, principalmente, é uma questão pontualmente política, muito claramente. Sim. Quer dizer, ela segue ainda por parte da comissão, né? Ela voltou à votação, a votação foi pela continuidade dessa investigação. A votação foi pela continuidade por mais 90 dias, né? E com certeza esse prazo não será utilizado totalmente, sim, imagino eu, não faço parte da comissão, mas com certeza não será utilizado, vai voltar para a votação na plenária, necessitando de 2/3 para se cassar o companheiro ou colega vereador, né? E daí sim vai da questão pontual de cada colega vereador. Muito bem. Para encerrar, vereador Josias, teve neste ano de mudanças eleitorais, também o partido perdeu 3, ganhou 2, né? Ficamos com saldo negativo. Está com saldo negativo de 1. É possível recompor na próxima eleição? Como o PDT trabalha com relação a isso? E também, até baseado nessa mesma questão que eu lhe fiz, eu gostaria de ouvir também da sua avaliação se esses vereadores que o partido perdeu, essa dificuldade em encontrar um candidato, você acredita que também tem algo a ver com o que ocorreu lá em 2020, no início da gestão, com aquelas negociações lá para a presidência da Câmara de Vereadores? Primeiro, deixar, Zalmir, assim, a minha posição bem clara. Eu sou contrário à janela partidária, eu não concordo com a janela partidária. Eu entendo que se você escolher uma agremiação partidária, um partido, para ser candidato, e depois a população confiou em você dentro de um partido, então tu tem que ir até o fim. Primeira posição. Se tu quer trocar de partido, bom, faça no intervalo desse tempo, né, e que não tenha esse prejuízo para a comunidade. Bom, mas como eu sempre digo, assim, entre os nossos, né, entre os meus, eu digo assim, cada um é adulto e está seguindo o que a legislação permite. Enquanto não se muda, e para mim, o que nós mais precisaríamos neste país é uma reforma partidária, que é a mais importante de todas, porque daí nós vamos botar ordem na casa, principalmente com a questão das janelas. E tu imagina lá para cima, governo federal, o que há de negociações com essa janela partidária. E a gente ouve muito boato sobre isso. Então, isso já eliminaria. Outra questão que eu defendo é que se tu tem um partido constituído numa cidade, tu tem que ter candidato a prefeito. Tu não pode ser um partido para se coligar apenas com os outros. Tu tem que apresentar um candidato a prefeito. Não basta apenas candidatos a vereador. Então, hoje estamos com 11 partidos criados, ou 13 partidos criados, não tenho bem certeza, mas é em torno disso. Não podemos ter apenas 3 candidatos a prefeito. E os outros partidos? E os outros partidos? Né? E os outros partidos? Por que não apresentam um nome? Se são partidos constituídos, se recebem fundo partidário, que também não está correto, mas essa é outra discussão, né? Mas com certeza, assim, a perda de colegas vereadores nunca é bom, nunca é bom. Nós temos aí o vereador que tinha mais de 30 anos de PDT, que tem a marca trabalhista em todas as suas ações na sua vida, e que nós, infelizmente, perdemos nesse momento. O vereador Mútuo. E a vereadora Alexandra também, outra grande liderança, secretária de saúde, 2 vezes campeã de votos em Juí. Não podemos aqui, de forma alguma, imaginar ou pensar que alguém entenda que foi positivo a perda deles, né? De forma alguma. Se alguém falhou, bom, talvez os dois lados, né? Quando se diz eu não ganhei espaço, não tive espaço dentro do PDT, mas talvez a gente não busque o espaço às vezes da forma correta. Então a gente também tem que saber buscar o seu espaço na vida pública, seja a área que for, seja na privada, no seu trabalho particular, do seu dia a dia, ou na vida política. Se tu não souber ocupar o teu espaço com trabalho, com dedicação, com transparência, com ética, muitas vezes tu não consegue realmente avançar dentro da tua agremiação partidária. Tu tem que saber
trabalhar, saber usar o espaço e conquistar. Quem nos dá o espaço da gente, na vida da gente, é a gente mesmo. Pelo desempenho, pelo trabalho da gente. Então, ninguém nos tira espaço quando a gente trabalha da forma correta. Perdemos, tivemos a perda também do vereador Paulo Braga, sim, também, que foi para o outro partido também. Também é uma perda, né? A gente não entende que ficamos satisfeitos por perder um vereador. De forma alguma, todos são importantes, até porque ninguém se elegeu na última eleição com seus próprios votos. Sim. Porque para se eleger sozinho tem que ultrapassar a barreira dos 3 mil votos. Para se eleger sem necessidade de partido. Ninguém fez os 3 mil votos sozinho. E dificilmente farão agora. E nós tivemos outras pessoas entrando, o vereador Busnello, a vereadora Bruna, muito bem-vindos, assim como tantos outros entraram e saíram do partido. Sim. Então, assim, é um processo também tranquilo dentro da vida política. Mas, como eu disse, perder, ninguém gosta de perder nem no palitinho, né? Então, realmente, assim, o PDT sente. Nós tivemos algumas outras pessoas que, por outras situações também, não estão mais à frente do partido, né? E é um ciclo, a gente entende, do partido, né? E aquela situação lá de 2020, na eleição da mesa diretora, como é que se considera também? Aquilo pode ser reflexo agora, vereador Dias? Com certeza, e conversando com os vereadores, né? Com o vereador Mútuo, com a vereadora Alexandra, com certeza pesou, sim, na decisão deles. Talvez não tenha sido fundamental este fato para essa mudança. Na época ela seria a candidata a presidente e ele é vice. Hoje estão os dois no Partido Progressista, na verdade. Na verdade era a vereadora Alexandra num ano, presidente da Câmara, e o vereador Mútuo seria no terceiro ano. Sim. Parece que era alguma coisa assim. Tá? E daí foi feito toda uma outra articulação que envolveu companheiros do nosso partido. Bom, mas como eu digo assim, se nós for relatar a questão da história, passamos uma tarde ou mais tempo ainda conversando, porque história política é isso. Não foi o primeiro caso que aconteceu e não será o último, com certeza, mas precisamos sim ter uma transparência melhor em algumas ações que a gente faz, porque somos pessoas públicas, na verdade. Exato. Tá certo. Obrigado, vereador Josias Pinheiro, aqui conosco, então, falando sobre política, falando sobre atividades aí do Legislativo Municipal. Estamos aí sempre à disposição. Sucesso para o senhor aí, vereador. Obrigado pela oportunidade de falar com a comunidade de Juí aí através do seu canal, e que a gente possa estar em outros momentos aqui também trazendo outras novidades também para o povo de Juí. Muito bem. Assim nós encerramos o nosso programa de hoje. Grande abraço a todos.